FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques de hoje. Jovens desaparecidas no Facebook estavam presas por tentativa de furto em loja de shopping. Suspeito de chacina agiu sozinho e abusou de mulher morta. Brasil diz a embaixador de Israel ser contra o plano de expandir colônias. Ministro da Justiça nega a existência de quadrilha na presidência da República. IPVA de carros usados vai ficar mais barato em 2013. Goiás perde atacante Walter. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 26 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, com neblina em boa parte da cidade, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, alívio no bolso, conta de luz cairá menos do que Dilma prometeu. Folha de São Paulo, presos fazem conferências de até 10 horas pelo celular. O estado de São Paulo, União culpa São Paulo e Minas Gerais por corte menor de tarifa de luz. Correio Brasiliense, a capital federal em dia de cobrança. Arruinados pela seca, pequenos agricultores rurais do Nordeste que vieram a Brasília pedir o perdão de dívidas ao governo são cercados pela PM em frente ao Palácio do Planalto. Valor econômico, estados do PSDB ameaçam guerra judicial por elétricas. Estado de Minas, BH sufocada. Qualidade do ar da capital tem severa piora com alta de 45% na emissão de dióxido de carbono em 8 anos. Os veículos são os maiores vilões. Jornal do Comércio, nova lei seca reduz mortes em 24,3%. 0 hora, Rio Grande do Sul deve crescer quase o dobro do país em 2013. Brasil Econômico, contra o PIB fraco, o governo reage com outra rodada de incentivos. Destaque do jornal O Popular, Goiás cresce, mas recua em saúde e segurança. Diário da Manhã, escolas, mensalidades mal educadas. Agora são 7h04. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo entregou ontem o anel viário de Campinorte. Depois de inaugurar o anel viário, o governador Marconi Perillo anunciou mais investimentos rodoviários para a região norte de Goiás. Instalada em Alto Horizonte, a mineradora Maracá, do grupo canadense Yamana Gold,
provocava o tráfego intenso de caminhões pelas ruas do centro da cidade vizinha Campinorte. A partir do anel viário, inaugurado ontem pelo governador Marconi Perillo, acabou o problema, afirma o prefeito de Campinorte, Vander Borges. Olha, é uma obra que já se tornou um sonho, principalmente alguns moradores de algumas regiões da cidade, onde o tráfego de caminhão pesado, de minério, vindo da Maracá, perturbava muito o sossego, a tranquilidade, além que danificava as casas, né? O novo anel viário de Campinorte tem 3,5 km de extensão, ligando a rodovia GO 428 à BR-153 e é de muita importância também para o produtor da região. Esta é a opinião do presidente do Sindicato Rural de Campinorte, Atagerson Oliveira de Lima. É de suma importância aqui para Campinorte, que o produtor rural também trabalha, paga seus impostos, então reverter em obra aqui para Campinorte e vai tirar esse fluxo de dentro da cidade que acabava com a nossa cidade aqui de Campinorte, esse caminhão. Um protocolo de cooperação assinado entre o governo de Goiás, via Getop, e a mineradora Yamana Gold celebrou a parceria público-privada que permitiu a construção do anel viário de Campinorte. Investimento de R$2.700.000, de um total de 600 milhões previstos para a região. O gerente da Yamana Gold, Wilson Borges, elogiou tal modelo de parceria. Nós formatamos um documento que protege tanto a empresa como o Estado, que juridicamente é um documento muito transparente, objetivo, e isso facilita a parte burocrática do Estado e a parte legal e jurídica das empresas privadas. Então, face a isso, nós conseguimos viabilizar e tornar esse sonho uma realidade. Num palco simples, lotado de deputados e prefeitos do norte de Goiás, o governador Marconi Perillo citou vários trechos rodoviários previstos no programa Rodovida para o ano que vem. A reconstrução do trecho entre Santa Teresa, Formoso, Campinaçu até Minasul, a reconstrução do trecho de Porangatu a Novo Planalto até São Miguel do Araguaia, a conclusão da rodovia entre Porangatu até Montevidéu, a construção da rodovia entre Nova Iguaçu até Santa Terezinha, Alto Horizonte até Mara Rosa. Também colocamos a reconstrução da rodovia até Montinópolis, a construção da rodovia entre Niquelândia e Colinas, a reconstrução de Niquelândia a Uruaçu, a construção da rodovia entre Colinas e Alto Paraíso, entre Colinas e Minasul. São algumas das obras que já estão programadas e com recursos assegurados para o próximo ano. Anunciados os trechos rodoviários pelo governador Marconi Perillo, o prefeito de Alto Horizonte, Cabo Borges, viu na iniciativa o modo de integrar e melhorar a competitividade dos municípios. Essas obras que eles anunciou é importantíssimo para o norte de Goiás. Vai integrar as regiões, os municípios, vai melhorar a competitividade dos nossos produtos com outras regiões. Realmente vai colocar o norte de Goiás onde ele merece estar há muitos anos. De Campinorte, Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. Termina amanhã o prazo para apresentação da justificativa eleitoral para quem não votou no primeiro turno das eleições de 2012. O eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições municipais deste ano tem até amanhã para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. A justificativa deve ser feita na Central de Atendimento ao Eleitor. É preciso levar o título ou um documento com identificação. Quem mora em Goiânia e vota em cidades que houve o segundo turno e não compareceu às urnas no dia do pleito, também deve ficar atento ao prazo, alerta Sandra Regina Teixeira Campos, diretora do Fórum Eleitoral de Goiânia. Ele vai poder justificar até o dia 27 de dezembro, da mesma forma que o eleitor de Goiânia está se justificando. Nós aqui vamos pegar essa justificativa e vamos encaminhar para a zona, para o município do qual é eleitor. Quem não regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral dentro do prazo pode ser multado, além de sofrer vários tipos de consequências, afirma Sandra Regina Campos. O Estando Kits, ele tem uma série de consequências para a vida dele. Por exemplo, ele não pode abrir conta em banco, ele não pode pegar um financiamento, ele não pode regularizar o CPF se estiver irregular, não pode contratar com o poder público, não pode fazer concurso, né? Então, sem estar quites com a Justiça Eleitoral, uma série de problemas virão para frente. Agora, se ele não justificar, ele será multado, ele vai ter que pagar uma multa. O Centro de Atendimento ao Eleitor fica na Avenida Anhanguera, entre a Avenida Tocantins e Rua 9, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 da tarde. No interior, o eleitor deve procurar a sede dos cartórios eleitorais para fazer a justificativa. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:10. Prefeitos apresentam reivindicações ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás. Prefeitos querem um prazo maior
para a aplicação da resolução do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, TCM, que trata da renegociação dos débitos dos municípios para com o INSS. Atualmente, quase todos os municípios goianos possuem dívidas com o Instituto Nacional de Seguridade Social, as quais têm que ser renegociadas. Luiz Estival, presidente da Associação Goiana de Municípios, explica que os prefeitos discordam de resolução do TCM, determinando que essa renegociação seja feita dentro do atual mandato. Nós, desse mandato e alguns mandatos antecedentes, nós pegamos e colocamos em dias a regularidade do recolhimento da Previdência. Fizemos parcelamentos desses débitos que foram apurados lá 10 anos atrás, 5 anos atrás. Agora o Tribunal de Contas, ele em ato resolutivo, que todos esses parcelamentos eles tinham que ser pagos agora dentro da vigência do mandato nosso, como que encerra agora de 31. Agora você imagina, esses parcelamentos que foram feitos, são valores altos, é humanamente impossível a gente quitar esses débitos. Luiz Estival explica que a Associação Goiana dos Municípios se reuniu com a presidência do TCM e aguarda uma resposta. Nós entregamos esse pleito à presidente do Tribunal de Contas, junto com os conselheiros, solicitamos uma sensibilidade por parte dela. Ela disse que está sendo analisada essa solicitação pela parte técnica e provavelmente ela vai olhar o que é possível pelo Tribunal de Contas dentro disso. De acordo com a assessoria de comunicação do TCM, o tribunal está sensível à reivindicação dos prefeitos, que foi encaminhada para assessores técnicos, que vão elaborar um parecer sobre a viabilidade da proposta. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:12. O deputado Tulizac, do PSDB, entregou ontem, durante a apresentação de matérias na Assembleia Legislativa de Goiás, um requerimento em que concede título de cidadão goiano ao ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. O deputado também apresentou solicitação em que considera o deputado federal Adair Cunha, do PT de Minas, como persona non grata em Goiás. E a votação de projeto que trata do reajuste de taxas para o setor agropecuário foi adiada. Representantes de entidades agropecuárias estiveram durante todo o dia de ontem na Assembleia Legislativa. No período da manhã, promoveram uma audiência pública e à tarde, durante a sessão, mantiveram contatos com o líder do governo. Tramita na casa um projeto do Executivo que trata da criação de taxas em alguns casos e em outros, majoração de taxas de produtos agropecuários. A FAEG promoveu um amplo debate sobre o assunto com todos os setores, mas não houve consenso. O secretário da Agricultura, Antônio Flávio Camilo de Lima, diz que a decisão agora fica para a Assembleia Legislativa. Agora depende muito mais da Assembleia. O que nós tínhamos a apresentar tanto para os deputados e também para as entidades de classe já foi feito. Negociamos com todas as entidades na semana passada. Houve um entendimento de todas as entidades e agora vamos aguardar. O fato é que o governo do Estado tem todo interesse em fazer um serviço de defesa sanitária animal e vegetal compatível com o tamanho dessa atividade no Estado, compatível com a importância econômica e social que ela tem. E para que isso aconteça, é preciso um reajuste nas taxas, não é um aumento, é um reajuste, porque ficaram 10 anos sem aumento. O presidente da FAEG, José Mário Schreiner, diz que as taxas vão onerar o setor agropecuário, principalmente os pequenos pecuaristas, e diz qual a sugestão das entidades. A nossa proposta é de que seja retirado da pauta essa matéria e que nós possamos abrir uma discussão maior para que, no momento oportuno, seja melhor discutido e aí sim, com um fundo de apoio ao desenvolvimento rural, a questão das taxas ela ficaria em segundo plano, porque é importante nós ressaltarmos que essas taxações ela incidem sobre toda a agropecuária, mas acima de tudo ela onera mais, numa versão maior, os pequenos produtores, que são aí a grande maioria dos produtores do nosso estado. O líder do governo, o deputado Hélio de Souza do DEM, diz que a matéria é considerada importante para o governo e diz qual foi a causa de toda a polêmica. É uma matéria que ficou polêmica exatamente porque ficou 10 anos sem qualquer reajuste e logicamente que o impacto foi maior do que o previsto, no sentido de que mesmo usando indexador, você considera que 10 anos sem reposição e tentar reposição, há um questionamento. Mas o governo sempre buscou, através do diálogo, achar o caminho. Tivemos como interlocutor o secretário nosso da Agricultura, doutor Antônio Flávio, e Antenor Nogueira da Agodefesa, para que se tentasse o consenso. Até o presente esse consenso não aconteceu, mas nós temos prazo para continuar
continuar a discussão e vamos torcer para que de uma maneira consensual a gente possa votar essa matéria. E os deputados aprovaram na tarde de ontem um pacote com 10 projetos de lei da governadoria. Dentre eles, 4 são matérias relativas à segurança pública que já tiveram votação definitiva. Entre eles, os que criam os programas Pró-Segurança e Goiás Cidadão Seguro. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15. Na Câmara de Goiânia, PMDBistas articulam candidatura à presidência do Legislativo goianiense. Os 4 pré-candidatos do PMDB à presidência da Câmara se reuniram no plenário para discutir os projetos do partido em 2013. De acordo com Paulo Borges, já escolhido para representar o Legislativo Municipal no Executivo Estadual, o escolhido ou escolhida contará com o apoio dos demais na disputa e na possível administração da Casa. Nós temos a consciência da importância da responsabilidade dessa eleição da Câmara para o projeto 2014 e também para a sustentabilidade da administração do prefeito Paulo Garcia, para que a gente possa dar tranquilidade da melhor gestão para ele na cidade de Goiânia e para os moradores dessa cidade. O que nós estamos conversando aqui é demonstrando união, demonstrando, na verdade, maturidade, confiança e dialogando dentro do próprio PMDB. Clécio Alves, atual líder do prefeito Paulo Garcia na Câmara, afirma que todos os pré-candidatos possuem as qualidades necessárias para ocupar a presidência, destacando o comprometimento e a parcimônia como pré-requisitos fundamentais. Primeiro, espírito público. Segundo, despreendimento de vaidade. Terceiro, humildade, serenidade e equilíbrio. Esses são os princípios. E eu não tenho dúvida de que desses princípios nós saberemos escolher o homem ou a mulher do PMDB, que hoje nós temos dos 6, 4 que desejam essa responsabilidade, e infelizmente não tem como os 4 ser presidentes. Nós deveremos encontrar entre os 4, um ou uma. Célia Valadão acredita que a possibilidade de uma mulher chegar à presidência da Casa é grande e destaca a importância da opinião de Paulo Garcia e Iris Rezende na escolha do candidato. O mais importante é sabermos que quem for o presidente será presidente com todos que também acreditaram nessa nossa formação de um corpo aqui, que está se construindo um corpo realmente. Então, eu acho que todos nós temos maturidade suficiente para entender que o que for ungido será, sim, o melhor presidente que essa Câmara terá aí para esses próximos 2 anos. Denício Trindade garante que, apesar de os 4 almejarem a presidência, não há disputa interna, prevalecendo o que for melhor para o PMDB, a Prefeitura e os goianienses. O que for escolhido aqui vai ser o candidato dos 4, né? Isso aí é indiferente. Acho que todos mostraram desprendimento, a prova maior é disso aqui, de começar a ter esse diálogo e afunilar num nome que de fato seja do agrado da maioria dos vereadores aqui dessa casa. Na oposição, a discussão sobre a presidência da Casa está entre Virmontes Cruvinel, do PSD, e Anselmo Pereira, do PSDB. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. Deputado Jardel Seba comemora a decisão do TSE. Depois de quase 2 meses após as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral julgou a pendência jurídica e definiu a eleição do prefeito de Catalão, confirmando como vencedor o deputado Jardel Seba, do PSDB e atual presidente da Assembleia Legislativa. Jardel comemorou o resultado, embora, segundo ele, tinha absoluta certeza da vitória na Justiça. Eu vi com muita coerência, o TSE manteve a jurisprudência e quando há uma denúncia que há prescrição, essa denúncia é infundada. Eu tinha certeza disso, tanto é que eu mantive minha candidatura, mesmo com a recusa do TRE, sabendo que o TSE, eu ganhando as eleições, ele me referendaria. Deixando lá essa questão da legalidade e ilegalidade, como é que esse desgaste emocional, uma situação dessa, essa pendência que durou tanto tempo? Olha, é difícil, né? Goiás tem várias cidades grandes, mas a única cidade que teve o segundo turno foi Catalão, que tem 63 mil habitantes. Anápolis não teve, aí todo mundo decidiu, em Catalão tínhamos decidido em 2 turnos. Mas é a vida, faz parte, amadurece, aprende e vamos tocar a vida e tentar resgatar os compromissos que nós assumimos durante a campanha. Eu sempre tive tranquilo. Desde que veio para o TRE, eu acredito nos meus advogados. Disseram que eu podia ficar tranquilo que eu ia ganhar no TSE. Estou tranquilo. De uma decisão monocrática de um juiz, de um ministro, inquestionável na sua linhanheza, na sua conduta. Eu acho muito difícil o pleno derrubar uma coisa que é pacificada entre eles, que forma a jurisprudência de todos eles. Eu acho difícil. Preparado para a posse, então? Preparadíssimo. Pena que não consegui a transição, mas estou preparado. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Vereadores da capital apresentam mais de 100 emendas ao orçamento de 2013. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia, aprovou nesta terça-feira a LOA, Lei Orçamentária Anual, com as 101 emendas apresentadas pelos vereadores.
Agora ela segue para votação em plenário. De acordo com o presidente da CCJ, vereador Paulinho Graus, do PDT, o prefeito Paulo Garcia se comprometeu a aprovar as emendas que sejam constitucionais e de interesse para o município. Nos últimos anos, no entanto, todas as emendas foram vetadas no passo. Ele colocou bem claro sobre as negociações lá que as emendas que atenderem à legislação e que atenderem à possibilidade da administração e a necessidade da população, o prefeito falou que vai atender. O vereador Luciano Pedroso, do PSB, critica o orçamento anual de 3 bilhões e 500 milhões de reais apresentado pela Prefeitura de Goiânia para o ano de 2013. Ele afirma que não acredita no aumento de 21% na arrecadação municipal e prevê problemas com a lei de responsabilidade fiscal no final do ano. O que eu vejo com preocupação é a correção de 21% com referência àquilo que é a expectativa de receita para o ano de 2012, porque o ano de 2012 ainda não encerrou. Consequentemente, fizeram uma projeção para concluir 2012 e nós sabemos que no mês de dezembro é o pior mês de desempenho, ou seja, no segundo semestre, pior época, são os piores meses de desempenho da receita. E você fazer uma projeção desse nível. Entendo eu que isso vai ter sérias dificuldades orçamentárias para o ano que vem. Assim como em 2012, o prefeito Paulo Garcia poderá remanejar 30% do orçamento. Uma das emendas apresentada por Giovanni Antônio é para reduzir esse percentual, definido pela oposição como um cheque em branco para a prefeitura. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. O mundo em sua casa. Projeto Natal na Vila apresenta, dia 7 de dezembro, às 21 horas, você tem um encontro marcado com os amigos no Sol Music Hall. Show Amizade Sincera com Renato Teixeira e Sérgio Reis. Vamos celebrar o amor e a boa vontade aos internos da Vila São Cotolengo. Mais informações pelo fone 3922-4302 ou no site www.natalnavila.com. Apoio Rádio Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, a PEC das domésticas. A proposta amplia os direitos trabalhistas de domésticas, babás e outros trabalhadores em residências. O texto estende a esses profissionais 16 direitos que já são assegurados aos demais trabalhadores urbanos e rurais contratados pelo regime da CLT. A proposta segue agora para o Senado, onde também terá de passar por 2 turnos de votação. Ministro diz na Câmara que operações da Polícia Federal não tiveram interferência. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, negou nesta terça-feira que a Polícia Federal sofra interferência política em suas operações. Ele afirmou que, apesar de a PF ser um órgão subordinado ao seu ministério, nenhuma das 2 operações recentemente deflagradas pelo órgão tiveram interferência dele. Cardoso prestou esclarecimentos em audiência pública realizada pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara sobre a Operação Porto Seguro, deflagrada pela Polícia Federal. Segundo o ministro, há anos a Polícia Federal evoluiu de um status de polícia de governo para se tornar de fato uma polícia de Estado, sem qualquer interferência política. Cardoso também negou que a ex-assessora da presidência, Rosemary Noronha, não foi alvo de interceptação telefônica pela Polícia Federal. Eu em nenhum momento defendi aqui a senhora Rosemary. Eu disse que ela está indiciada em 3 delitos sérios. Falsidade ideológica em 2 situações, na empresa New Talent e na Faculdade de Dracena, por tráfico de influência, e com isso respondo a minha outra pergunta que foi feita, se ela estava sendo acusada por tráfico de influência. Sim, está indiciada por tráfico de influência e está indiciada por corrupção ativa. E não é considerada como membro da quadrilha. Ela é utilizada pela quadrilha, o que não a abona em absolutamente nada. Não a abona em absolutamente nada. Cometeu ilícitos graves. Mas nós temos que dizer as coisas como elas efetivamente são. O diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, disse que na Polícia Federal não existe ingerência política. Cardoso defendeu a investigação e disse que, do ponto de vista técnico, foi uma investigação irrepreensível. Segundo ele, a decisão de não grampear Rose foi técnica. A interceptação telefônica criminal é feita com objetivo claro, conforme ele. Questionado se haveria uma quadrilha atuando dentro da presidência, o ministro afirmou que isso não era verdade, já que Rosemary não foi indiciada sob acusação de quadrilha. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h25.
O embaixador de Israel no Brasil foi chamado pelo Ministério das Relações Exteriores para prestar esclarecimentos sobre a retomada da construção de assentamentos israelenses em territórios palestinos. O Brasil é contra a medida anunciada após o reconhecimento da Palestina como Estado observador da ONU. 7h26 agora. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A polícia prendeu um homem de 35 anos suspeito de aplicar golpes em Catalão, no sudeste de Goiás. De acordo com a polícia, ele se passava por um funcionário do Detran e enganava as pessoas pedindo dinheiro com a falsa promessa de retirar multas dos motoristas. Segundo a polícia, ele vinha sendo investigado há alguns meses e foi pego depois de uma denúncia de tentativa de golpe. Polícia Técnico-Científica conclui laudos da chacina de Doverlândia. Ocorrida em 28 de abril, a chacina onde 7 pessoas foram mortas em uma pequena propriedade rural na cidade de Doverlândia foi cometida por Aparecido Souza Alves, de 23 anos, que agiu sozinho. A afirmação é da Polícia Técnico-Científica, que 7 meses após o crime, concluiu os laudos, onde, segundo a perita do Laboratório Criminal Forense, Mariana Flávia da Mota, não há qualquer dúvida sobre a autoria. Para o DNA, o único perfil encontrado foi o do suspeito Aparecido. Em relação a DNA, a gente não tem prova de que tenha outra pessoa participado. Durante as apurações, o trabalho científico, mesmo prejudicado com documentos e fotos que se perderam com a queda da aeronave, que após a segunda reconstituição no dia 8 de maio provocou a morte de 8 pessoas, entre elas o acusado, 5 delegados e 2 peritos, descobriu também a ordem em que cada uma das vítimas foi morta, relata a perita criminal da cidade de Iporá, Ercimar Vieira Rodrigues. Primeiramente, a gente concluiu que ele matou o Eli Vaqueiro, né, e o Adriano, para depois seguir a estrada e abordar o Uno e matar os 3. A perícia descobriu ainda que, além de matar as 7 pessoas, Aparecido Souza Alves também estuprou uma das vítimas, Aulus Rincon, para o sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos, ao vivo. Bom dia. Exatamente, ao vivo e a cores. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. No giro pelas rodovias goianas, últimas 24 horas, tivemos 25 acidentes, 13 feridos e 2 mortos. O acidente mais grave foi uma colisão frontal ontem, no final da madrugada, BR-060, quilômetro 288, entre Goiânia e Rio Verde. Um caminhão Mercedes-Benz, placa JPT 5621. O motorista saiu ileso. O segundo veículo, Ford Fiesta, placa NGY2016, de Goiânia. Condutor Jerônimo Costa de Souza Neto, 26 anos, fatal. E a passageira Regiane Martins dos Reis, 24 anos, também fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um casal suspeito de falsidade ideológica e estelionato foi detido ontem. A dupla usava identidades falsas de oficiais da 3ª Brigada do Exército. As vítimas foram 2 majores. Cópias de documentos de outros 4 foram encontradas em posse do casal. Delegacia de Meio Ambiente apreende jovens suspeitos de fazer parte de uma gangue de pichadores em Goiânia. Por que você acha divertido, você gosta de fazer pichação? Adrenalina, diversão, prazer, arte, muita coisa. Qual que é a diferença, por exemplo, de fazer pichação e fazer grafite? Por que pichar é mais legal? Grafite é legal, né? Você chega lá no muro, chega com um desenho bonitinho, mostra pro dono, se o dono autorizar, você vai lá e faz. Agora pichação não, você chega aqui com a lata, na madrugada, vai lá, picha o muro, talvez você saia correndo, talvez você saia rindo, é desse jeito. Esse é o depoimento do adolescente de 15 anos, morador de um bairro de classe média de Goiânia, apreendido suspeito de fazer parte de uma gangue de pichadores. Além dele, um menor de 16 anos e Fernando Vieira Macedo, de 22 anos, também foram detidos.
De acordo com a delegada Tatiana Barbosa, da Delegacia do Meio Ambiente, eles agiam principalmente nos setores Bueno, Bela Vista e Pedro Ludovico. Eles picharam o Campo do Goiás, a revistaria que fica ali no próprio Campo do Goiás, prédios residenciais, o Hospital Lúcio Rebelo, a Escola Municipal e vários outros restaurantes, alguns estúdios de pilates, tudo ali na região. Eles pegaram ali no mês de novembro e fizeram todo o crime de pichação. Como foi possível identificar eles? Foram através das siglas, porque eles pegam e picham o próprio nome, o apelido deles. Através da investigação, nós fomos atrás e vimos, e também através da rede social Facebook, eles pegam e colocam as fotos do que eles picham. Os 2 menores e o maior de idade devem ser indiciados pelos crimes de pichação e formação de quadrilha. O adolescente, citado no início da reportagem, diz que não se arrepende de nada. No país da corrupção, quem tem moral pra falar de pichação, moço? O povo ia, rouba de terno, nós tá só pichando, tem dessa não. Ele é órfão de pai e mãe e mora com a irmã de 17 anos na casa da tia, no setor Bela Vista. A mulher, que tem 3 filhos e pediu para não ser identificada, diz que todos sabem do comportamento do sobrinho. Já sabia, surpresa foi entrar a polícia lá em casa, mas saber eu já sabia o que ele fazia. Que ele pichava, que ele mexia com drogas, eu sabia. Ele também usa drogas? Usa, é usuário. Cansada e com vergonha, depois que os policiais foram parar na casa dela, a mulher faz um desabafo. Eu acho que tudo é uma desculpa, né? Que ele arruma, que ele é... Eu estava falando para ele ali agora mesmo que o meu filho de 21 não teve um pai presente. Portanto, foi criado no mesmo ambiente que ele e está terminando engenharia. Eu fui mãe muito nova dele, com 14 anos, ou seja, não foi uma mãe presente. A mãe dele me ajudou a criar e ele tem um comportamento diferente, são escolhas. Eu acho que são escolhas, porque vítima, se você parar para pensar, sou eu, que fiquei com 5 filhos, sem marido e tô lutando. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32. As informações ao vivo com a repórter Neucimar Moraes, direto de Nova Veneza. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aguardando o excelente governador Marconi Perillo, que vai estar hoje aqui para a inauguração da reconstrução da GO 420, trecho da GO 070, que liga Brasa Branca a Goiânia, da GO 462, que liga Nova Veneza também a Goiânia, dentro do programa Rodovida Reconstrução. Estamos aguardando a chegada do senhor governador, a equipe do cerimonial já está por aqui, nos preparativos. Além dessa inauguração, dessa reconstrução do trecho da GO 462 em Nova Veneza, o governador fará também a entrega de cheques de reforma para pessoas inscritas nos programas sociais do governo da cidade de Nova Veneza. Nós teremos mais informações daqui a pouco. Neucimar Moraes para o Sistema Brasil Central de Rádio. Duas jovens que foram dadas como desaparecidas desde o fim da tarde desta segunda-feira, na verdade, estavam presas no 14º Distrito Policial na Vila Pedroso, em Goiânia. Bruna Cursino e Raíza Rodrigues foram detidas por tentativa de furto em uma loja de departamento do Goiânia Shopping. Segundo o delegado Manuel Borges, titular do 4º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada, os próprios funcionários da loja que elas tentaram furtar detiveram as moças até a chegada da Polícia Militar. Depois elas foram encaminhadas para o 10º Distrito Policial, que possui celas femininas. 7h34. Juiz acredita que tempo de espera em fila de banco pode gerar dano social. Um novo entendimento do juiz Avenir Passo de Oliveira, da 3ª Vara Pública Estadual, pode mudar a forma das indenizações por espera em filas de bancos. O magistrado fala da avaliação inovadora em favor da sociedade. Como eu entendo que isso só por si não causa dano moral, a não ser que esteja acompanhado de algum maltrato ao usuário, mas causa um dano social. O que eu fiz em 2 votos proferidos é não deferir o dano moral, mas converter em dano social. Ou seja, aquele dano que a instituição bancária está causando é toda uma sociedade, é aquela comunidade de consumidores que vão àquela agência bancária para eventualmente fazer um pagamento, retirar um talão de cheque e que ali é obrigado a ficar na fila por tempo superior ao que a lei determina. O juiz Avenir Passo revela que o máximo para condenação no juizado especial pode chegar a R$ 24.800, mas ele diz que com a nova proposta os valores serão revertidos para instituições filantrópicas. O valor não é revertido para o reclamante, para aquele que reclama.
mas ele é revertido em proveito da própria sociedade. Normalmente a gente destina a uma instituição dessas que prestam serviço de saúde, alguma coisa para a sociedade. Quando um cliente espera mais de 20 minutos na fila, pode pleitear indenização. Mas o magistrado diz que a sociedade não utiliza bem os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon Goiás, que pode ordenar o fechamento ou multar instituições bancárias em até R$2 milhões em caso de desobediência da lei. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. 13 agências da Caixa Econômica Federal foram ocupadas ontem por cerca de 4.000 integrantes do Movimento Camponês Popular em Caldas Novas, Catalão, Ceres, Formosa, Goiás, Itapaci, Itapuranga, Jaraguá, Pirinópolis, Pires do Rio, Posse, Rubiataba e Silvânia. Altacir Bundi, da coordenação do movimento, explica que a mobilização pretende pressionar o governo federal a publicar portaria autorizando posseiros de terras particulares a acessarem o Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR. Nós temos um compromisso discutido junto com o Ministério das Cidades, a publicação de uma portaria que incluísse hoje as famílias camponesas que não têm ocupação da terra, ou seja, os posseiros de terras particulares. Então hoje nós temos muita família em algumas regiões do estado de Goiás que estão sendo excluídos porque o Ministério da Cidade não larga essa portaria. E o pessoal está exigindo que o Ministério publique imediatamente essa portaria, autorizando essas famílias também a ter acesso a essa política. Altacir Bundi explica que a coordenação nacional do movimento negociou com o governo federal a pauta de reivindicações do movimento. Patrícia Almeida, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. O Hemocentro faz um apelo à população para doar sangue amanhã, quinta-feira, das 8 horas da manhã às 4 da tarde, no HGG. A diretoria do Hospital Geral de Goiânia lembra que a doação de sangue, principalmente nesta época de festas de final de ano, quando é comum registrar baixas de doadores, é essencial para salvar vidas. E o número de unidades que cumprem requisitos para ser um hospital é menos de 20 em Goiânia. O alerta da Associação de Hospitais de Alta Complexidade do Estado. Quando vai submeter a uma cirurgia, além de o paciente escolher bem o médico, é preciso verificar também a qualidade do hospital. O alerta é da APASEG, Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás. De acordo com o presidente da APASEG, Raikal Elô, há em Goiânia aproximadamente 130 unidades que se apresentam como hospitais, mas no máximo 20 cumprem todos os requisitos de uma instituição hospitalar. Se nós levarmos em consideração que um hospital é um ambiente, se nós concordarmos nisso, que o hospital é um ambiente que funcione 24 horas, que tenha pronto-socorro, médico, enfermagem de plantão 24 horas, laboratório, radiologia, CTI, centro cirúrgico com no mínimo 4 salas de cirurgia, no mínimo 5 especialidades, mais algum outro critério que me falta agora, que nós temos isso listado, nós não teríamos mais do que 20. Né? Em Goiânia não temos mais do que 20. Então, sim, nós estamos chamando de hospital o que não é hospital. Segundo o presidente da APASEG, Raikal Elô, o paciente deve agir como um fiscal desses serviços de saúde. O principal mecanismo regulador é o cliente. Ele tem que escolher onde ele está, ele tem que avaliar o local. Ele é um cliente, ele é um consumidor. Ele tem que chegar e perguntar as perguntas que às vezes podem soar antipáticas. Tem isso, tem estrutura, tem o médico 24 horas, o laboratório. O cliente tem o direito e a obrigação de perguntar isso. Se ele fizer isso, nós não precisamos de mais nada. A morte da modelo Adriele Castro Silva, de 24 anos, no sábado, durante uma mamoplastia, que é uma cirurgia para aumentar os seios, é o caso mais recente em Goiânia. A modelo fez cirurgia na capital justamente por falta de estrutura na cidade de Jataí, onde morava. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. A 11ª edição da Mostra Nacional de Teatro de Porangatu, O Tempo, começa hoje. O evento é uma realização do Governo do Estado de Goiás, da Prefeitura de Porangatu e em parceria com a iniciativa privada. Para mais informações sobre o evento, vamos conversar agora com o secretário estadual de Cultura, Gilvani Felipe. Bom dia. Bom dia. A mostra já chega à sua 11ª edição. O que o público pode esperar do festival que tem se consolidado como um dos maiores do gênero? Olha, na verdade, o Tempo, a Mostra Nacional de Teatro de Porangatu, tem sido um sucesso. No ano passado, por exemplo, nós realizamos a versão 2011 e procuramos negociar essa versão
essa edição com a população local. Reunimos os grupos, os artistas, os gestores municipais e discutimos com eles toda a formatação do Tempo 2011. Agora, em 2012, não será diferente. Nós temos discutido desde o início do ano com a população local, com as lideranças, com os artistas, com os grupos organizados, o que eles esperam desse evento. Não é? Então, o evento está recheado de muitas atividades de formação, muitas oficinas, muitas atividades de aperfeiçoamento profissional para as pessoas que atuam na área das artes cênicas. Nós teremos belíssimas apresentações fundamentalmente na área de teatro, mas também de circo e dança. Nós teremos como atração principal, essa noite, na abertura, logo após a abertura solene, o grupo Teatro Mágico, que era também uma antiga reivindicação do povo de Porangatu e região. Secretário, como o festival tem ajudado a desenvolver a cultura da região? Olha, na medida em que você faz ali no extremo norte do nosso estado uma mostra nacional, levando o que há de melhor na produção teatral, tanto no estado de Goiás como no Brasil, você acaba estimulando, né? Você forma público e, formando público, você forma também pessoas interessadas em trabalhar com as artes cênicas. Então isso, por exemplo, nós temos lá dois pontos de cultura, todos dois centrados nas artes cênicas. Isso já é um resultado concreto. Nós temos um público que aguarda ansiosamente todos os anos a Mostra Nacional de Teatro. Todas as apresentações são lotadas, né, com o povo da região. E no ano passado nós tivemos uma inovação, que nós abrimos um palco extra, mais assim no centro histórico da cidade, que teve uma grande repercussão. Essa era também uma outra grande reivindicação do povo de lá. Secretário, como que vai ser o investimento em cultura para o estado de Goiás no próximo ano? As perspectivas são muito boas, Karine. Nós no ano de 2013, teremos pela primeira vez a aplicação do Fundo Estadual de Cultura. O Fundo Estadual foi criado em lei em 2006, mas após a saída do governador Marconi, do seu segundo governo, esse projeto essa lei foi engavetada e não foi regulamentada. Agora, nesse ano, em maio, nós a regulamentamos e ela começa a vigorar a partir de janeiro. E significa que a cultura, pela primeira vez aqui no nosso estado, terá um recurso obrigatoriamente destinado a ela. Nós teremos, a lei diz que é 0,5% do orçamento fiscal. Mas esse 0,5% durante os 2 primeiros anos, ele vai sendo escalonado. Então, no primeiro nós vamos ter 0,17% no ano de 2013, o que significa em torno de 14 milhões. Então, nós teremos 14 milhões no ano de 2013 para investir. No ano de 2014 sobe para 35 milhões, para chegar em 2015 aos 0,5% do orçamento, que em números de hoje significariam cerca de 45 milhões de reais. Todo esse recurso será aplicado em cultura para fomentar projetos de iniciativa da sociedade, seja de grupos, seja de pessoas individuais, ou seja, esse dinheiro não poderá ser gasto com atividades do governo. Ok, secretário estadual de Cultura. Obrigada pela participação, Gilvane Felipe, secretário estadual de Cultura. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. O secretário falando sobre a 11ª edição da Mostra Nacional de Teatro de Porangatu, que começa hoje. A solenidade de abertura oficial começa a partir das 6 horas da noite no Teatrão, seguida do aguardado show da companhia musical Teatro Mágico de São Paulo. Agora são 7h45. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A polícia
Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Liga dos Campeões da Europa, jogos de ontem. O Real Madrid venceu o Ajax da Holanda por 4-1 em partida válida pelo Grupo D. O brasileiro Kaká foi um dos destaques da vitória do Real. Ele que não recebia chance de jogar como titular desde o fim de outubro, começou jogando com a faixa de capitão e fez o terceiro gol. No outro jogo da chave, o Borussia Dortmund ganhou do Manchester City por 1-0. No Grupo A, o Paris Saint-Germain derrotou o Porto por 2-1, enquanto na chave C, o Milan perdeu do Zenit por 1-0. 7h47. Um dos artilheiros do Goiás deixou o clube e retornou à Europa. O sonho da diretoria do Goiás em manter o artilheiro Walter, que fez 16 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Goiás na competição, terminou ontem à tarde. Os dirigentes do Porto disseram não à proposta do Goiás para o empréstimo do jogador até o final de 2013. O Goiás estava disposto a pagar cerca de $200 mil pelo empréstimo do jogador. Mas os dirigentes do Porto disseram não e Walter terá que se apresentar ao clube português no início da próxima temporada. O Goiás já perdeu 2 de seus principais jogadores para o ano que vem. Lateral esquerdo Egídio e atacante Walter. São cartas fora do baralho para 2013. O atacante Yarley deve renovar ainda hoje por mais uma temporada e fica a expectativa em relação a Ricardo Goulart. Muitos rumores, muitas informações, dando conta da negociação do Banco BMG, que detém os direitos econômicos do jogador com o Atlético Mineiro. A diretoria do Goiás nega qualquer tipo de negociação, já que Ricardo Goulart tem contrato com o clube até 2014. Por enquanto, de forma oficial, o jogador continua no Goiás, mas existe sim a possibilidade da saída de Ricardo Goulart para o Atlético Mineiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48, o Chelsea confirmou a contratação do lateral direito Wallace do Fluminense. O jogador de 18 anos defendeu a equipe carioca na disputa do último Campeonato Brasileiro em 18 jogos e marcou um gol. O Wallace, porém, ainda não irá se apresentar ao clube inglês. O Chelsea diz que o lateral só vai para a Europa no segundo semestre de 2013. Assim, o Wallace poderá defender o Flu no Carioca e na Libertadores 2013. Robinson deve voltar ao Atlético depois de 2 anos. O volante Robinson está acertando seu retorno ao Atlético. O jogador esteve reunido com o diretor de futebol, Adson Batista. Adson já deixou bem claro que tem interesse sim que o jogador continue para o ano que vem. Robinson esteve afastado do Atlético por mais de 2 anos, depois de uma saída desastrosa, com ciúmes de um jogador que tinha um salário bem maior que o dele. E segundo Robinson, na época, ele era um jogador mais importante para o time dentro de campo. Adson Batista se referiu à liderança do jogador. O Atlético, que foi rebaixado nessa temporada e volta a disputar uma Série B depois de 3 anos seguidos na Série A. Continua o desmanche e saídas de jogadores. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Atlético acertou a renovação do contrato do zagueiro Gustavo em reunião realizada ontem à noite. O jogador revelou que queria continuar no clube para ajudar na Série B em 2013. 7h50. Na expectativa para a estreia no Mundial de Clubes da FIFA no dia 12, o Corinthians recebe um bom incentivo. A equipe é a brasileira melhor colocada no ranking mundial de clubes da Federação Internacional da História e Estatística do Futebol no mês de novembro. O campeão da Libertadores de 2012 aparece na 8ª colocação com 240 pontos. Após o Corinthians está o Santos na 15ª com 211 pontos e o campeão do Brasileiro de 2012, o Fluminense é o 16º colocado com 210. Vila Nova prevê dificuldades para disputar o estadual.
Na próxima segunda-feira acontece a apresentação dos jogadores do Vila Nova, enquanto muitos times do interior, inclusive o Rio Verde, primeiro adversário do Vila no Goianão, está anunciando várias contratações, o Vila ainda em passo de tartaruga, sem definir os jogadores contratados para a próxima temporada. E aí, com um detalhe, sem diretor de futebol, já que Carlos Eduardo Tim pediu demissão. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Lionel Messi pode alcançar mais um recorde nesta quarta na partida do Barcelona em casa contra o Benfica pela última rodada da fase de grupos da Copa dos Campeões. Se marcar um gol, o atacante argentino iguala a marca do alemão Gerd Müller, que fez 85 gols em 1972. Neste ano, Messi balançou as redes 84 vezes, 12 jogando pela seleção argentina e 72 atuando pelo Barcelona, sendo que 54 foram no Campeonato Espanhol. Na Copa dos Campeões, o argentino também costuma deixar sua marca. Fez 13 gols nas 11 partidas disputadas por ele na principal competição de clubes do continente europeu. Às 7h52 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Chega o fim do ano e a vida fica mais iluminada. Mas o que poucos percebem é que a luz mais importante acende é dentro da gente. E como mágica, ela toma as ruas, ganhando e dando vida. Uma luz que nos aproxima, uma luz que transforma, que nos enche de esperança e que nunca se apaga enquanto existirem razões para acreditar. Uma luz que vem do coração, brilha nos olhos e irradia pelos sorrisos. Uma luz que nos faz ser únicos e ao mesmo tempo tão iguais. Faça essa alegria brilhar o ano inteiro. Show de Natal OVG. Venha se emocionar com a decoração especial. Aldeia do Papai Noel. Presépio e cantatas de Natal. Show de Natal na Praça Cívica. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A balança comercial goiana de novembro será divulgada hoje à tarde pela Secretaria de Indústria e Comércio. As exportações goianas fecharam o mês de outubro com valor de 641.704.000 dólares, o maior já registrado para o mês em toda a história das vendas goianas para o mercado externo. O número representa crescimento de 32% se comparado com outubro do ano passado. 7,53. Diferença de preços de mensalidades escolares em Goiânia chega a 240%. Foi o que constatou o Procon Goiás em pesquisa realizada em 20 estabelecimentos de ensino da capital. A maior variação de preços é no ensino médio. Neste caso, o menor preço praticado é R$ 398 e o maior R$ 1.392. A maior diferença na educação infantil chega a 188% e no ensino fundamental 181%. De acordo com a assessora-geral do Procon Goiás, Rosânia Nunes, além de preços, os pais devem verificar a qualidade do ensino e os gastos com transporte. É importante ressaltar que os pais devem analisar não só a questão financeira, mas também a qualidade do ensino, a forma como é prestado o ensino pedagógico e a distância entre a residência e a escola. E também se o filho vai se adaptar ou não com as regras impostas pela escola. Segundo a assessora do Procon, Rosânia Nunes, em caso de reajuste para o ano que vem, as escolas devem disponibilizar uma planilha de custos, justificando o aumento. Em caso de aumento abusivo, os pais podem recorrer ao Procon. Obrigatoriamente, as escolas devem divulgar no prazo de 45 dias antes do término da matrícula uma planilha de custeio justificando os reajustes que vão ser aplicados a partir do ano que vem e inclusive a cópia do contrato e o número de alunos por sala. O Procon Goiás está notificando algumas escolas para que apresentem a planilha de custeio e a cópia do contrato para que nós possamos averiguar o reajuste, se ele está dentro da legalidade ou se é abusivo e analisar também a existência ou não de cláusulas abusivas nos contratos. O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia estima que o reajuste para o ano que vem ficará entre 8% e 10%. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. IPVA de carros usados ficará mais barato em 2013. Em Mato Grosso do Sul, IPVA vai cair 11%. No Rio Grande do Sul, quase 13%. Em São Paulo, a queda será em média de 8,5%. E nos estados que ainda não divulgaram a nova tabela, a tendência também é de redução. Então fica a expectativa para que em Goiás o IPVA do ano que vem fique também mais barato.
Secretaria de Planejamento divulga a inflação de novembro em Goiânia. Alimentação e cuidados pessoais foram os grupos que mais pressionaram. O índice de preços ao consumidor em Goiânia teve variação de 0,51% em novembro, inferior a outubro, que foi de 0,97%, mas a variação acumulada do ano é de 8,41%, superior à inflação na capital do ano passado, 7,26%. Os grupos que mais pressionaram foram os de alimentação, 0,83%, e saúde e cuidados pessoais, 1,38%. A chefe do Gabinete de Gestão do Instituto Mauro Borges, Lilian Prado, avalia os números e fala dos vilões da inflação. Mas, na realidade, o que nossa pesquisa encontrou foram reajustes no grupo de alimentos, mais uma vez, foi o grupo que mais pressionou, e em novembro foram as carnes, que ficaram com preço mais elevado. Um outro grupo que pressionou também foi o de saúde e cuidados pessoais, por conta do aumento dos medicamentos, móveis, no comércio goianiense. E um item, que pressionou bastante também no grupo de despesas pessoais foi o aumento dos cigarros, pela segunda vez nesse ano. Por causa de aumento de produção, alguns alimentos tiveram índices negativos e ficaram mais baratos, como a banana prata, menos 12,13%, e tomate, menos 9,47%. Mas Lilian Prado fala da tendência para a inflação deste mês. Dezembro, pelos nossos dados, nosso histórico de números, não é um mês de inflação elevada. Mas esse dezembro desse ano agora vai ser diferente. Vai ocorrer aí um reajuste da tarifa de água e esgoto, segundo reajuste do ano. O resíduo desse aumento dos cigarros também deve acontecer. A cesta básica, composta por 12 itens, como arroz, leite, carne e frutas, também ficou mais cara e passou de R$ 226,80 para R$ 228,50. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. As fraudes no comércio são mais comuns na época de festas de fim de ano. E o consumidor deve ficar atento quando informar seus dados pessoais, tanto na loja quanto na internet. O levantamento do Serasa mostra que a cada 15 segundos há uma tentativa de fraude envolvendo instrumentos de crédito como cartões e cheques. E os preços dos produtos vendidos pela internet caíram 1,42% em média no mês de novembro, na comparação com outubro deste ano. A constatação é de um estudo da consultoria FIP Buscapé. No acumulado de 12 meses, entre novembro de 2011 e deste ano, houve uma queda de 9,25% nos preços dos produtos. Mercado financeiro. A cotação do dólar caiu ontem no Brasil para R$ 2,11. O Banco Central anunciou a ampliação do prazo para o pagamento antecipado de exportações de 1 para 5 anos. O mecanismo é usado por exportadores e pelo mercado financeiro. A expectativa é aumentar a oferta de dólares no país. O presidente Dilma anuncia estímulo para a construção civil. O Sindicato Goiano analisa a medida. A presidente Dilma Rousseff anuncia a inclusão do setor de construção civil na desoneração da folha de pagamento. Apesar disso, há os prós e contras da medida, como analisa o presidente do Sinduscom, Justo Cordeiro. É uma solicitação de parte do setor, porque aquele que demanda muita mão de obra é beneficiado com essa medida. Mas quem não usa muita mão de obra, a parte do construção civil, como construção de estradas, construção que depende muito de equipamento, pode ficar mais oneroso para as empresas do que facilitar. De maneira que tem que dar caso por caso. Mas as incorporações e o programa de Minha Casa Minha Vida deve ajudar bastante. Justo Cordeiro fala também da contribuição do setor de construção civil na geração de empregos em Goiás. A demanda está equilibrada. O número de ofertas está compatível com a procura. Mas qualquer incrementozinho que der, que a gente espera que aconteça nesse ano de 2013, com a infraestrutura em crescimento, através do dinheiro que o governo está alavancando, pode faltar mão de obra qualificada. A gente tem previsto de faltar mão de obra para o ano que vem. Tanto assim que fizemos uma campanha no começo desse ano para angariar, aumentar o contingente através do Senai para ver se qualifica. Eles estão construindo uma escola para construção civil. Está na Vila Canaã, a pedido da gente.
porque temos medo de ter gargalo no ano que vem. Além de ser grande empregadora de mão de obra, a construção civil ganhou importância nas discussões da área econômica pela forte representatividade que tem na taxa de investimento. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.